Boa noite! Boa noite! De volta a mais um dia do Partners University, falando sobre pesquisa avançada rock and roll. Que é para os machos, para nós, Exatamente. rock and roll, Encontramos roqueiro. um sertanejo agora aqui nos corredores do Google. O que a gente fez, João? A gente chegou e deu um abraço, pediu um autógrafo. É isso aí. Né? Tá na moda, né, gente? A gente tem que Isso aí. abraçar. Pessoal, hoje nós vamos voltar pro conteúdo, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente passou por ontem, né? Uma revisão bem rápida, um mapa mental, certo, Rodrigo? Isso. E na sequência... Sequência é o simulado. Simulado, exatamente. Sou eu aqui, João Dalla. Eu sou o Rodrigo Câmara. Então, embora não pareça, João Dalla e Rodrigo Câmara. Isso. Ok? Para quem me chamou de Casão, eu mando um abraço. Né? Hoje o crachá dele tá João Casão. Exatamente. Né? É isso aí. Pessoal, a prova avançada, vamos falar de coisa séria aqui, né? Embora não pareça. Prova avançada, ela é específica de rede de pesquisa, né? Prova avançada de pesquisa. Isso. Embora sempre permeie sobre outros assuntos, como mobile, como aplicativos, né? Campanhas de engajamento de aplicativos. Também fala sobre algumas ferramentas novas que tem na rede de pesquisa. É a prova mais recente, né, Rodrigo? Isso, ela mudou aí no final de março, né, comecinho de abril. Exatamente. Então, mas ela, é bom que ela está atualizada, né, com a ferramenta. Então, tudo que a gente viu ontem aí ainda vai cair na prova, não teremos surpresa. Exatamente. Tô dando risada do cabelo do Axl Rose, que hoje eu não consigo, está meio armado hoje. Eu não passei o condicionador direito hoje. A chapinha direito. Mas, vamos lá. Vamos então para o mapa mental e na sequência, como eu falei, como a gente falou aqui, vai ter um simulado, serão 20 perguntas para responder em 25 minutos, dá um tempo legal, né? E é uma forma de você praticar e ver se está pronto para fazer a prova de verdade nessa sequência, né? Se você não torce para o São Paulo, né, torce para o outro time e faz a prova, né? Só deixa o São Paulino assistindo. Se torce, aqui também faz a prova, vai estar difícil hoje. Então vamos lá, pessoal. Mas lembrando que hoje é uma revisão, tá? Bem rápido aí, os tópicos a gente vai falar bem rapidamente. Exatamente. Deixa eu ajustar aqui na tela. Né? Vamos lá, Léo. Então, a gente dividiu aqui em diretrizes básicas e rede de pesquisa. Bom, diretrizes básicas, a gente vai abrir todas as caixinhas e vamos lá. Vou diminuir um pouquinho aqui, posso? E assim, melhor? Tá bom, dá pra ver aqui. Beleza. Então, o primeiro item aí, né, que a gente falou bastante na parte da prova fundamental e também na de search, é a parte de classificação dos anúncios, né, como o Google classifica. O importante é gravar, qual que é a fórmula da classificação? É o lance máximo de CPC e o índice de qualidade. Pessoal, assim como roqueiros, você tem que, se você quer trabalhar com isso, tem que tatuar essa aí no seu braço, porque é a coisa mais elementar que você tem que saber no mundo de AdWords é a classificação. Por que tem um anúncio que tem primeiro, por que tem um anúncio que está em último? Ah, é por causa da classificação. Qual a classificação? Lance de CPC máximo vezes índice de qualidade, claro, no mundo de links patrocinados, certo? Isso. Aí a segunda pergunta que o cliente vai fazer, beleza, você me explicou como é que funciona a classificação, mas o que é índice de qualidade? Muito bem, índice de qualidade são vários fatores, CTR, né? O Google usa o índice de qualidade justamente para saber se os nossos anúncios, as nossas campanhas estão relevantes para o usuário. E dentro desse índice de qualidade tem o CTR, que é a taxa de clique, que mede aí se o anúncio está sendo eficiente ou não. O que é o CTR? É o número de cliques dividido pelo número de impressões. Exatamente. Pessoal, impressões, o que é impressões? O que as impressões ajudam a avaliar? O CTR ajuda a avaliar se o seu anúncio ele é atraente para o cliente, né? Atrativo para o cliente. A gente falou sobre isso ontem. O CTR é o anúncio aparecendo e o cliente fala, opa, é legal. Isso, porque olha o item a seguir ali, ó, relevância envolvendo palavra-chave, anúncio e conteúdo da página de destino. Então, assim, o anúncio também ele tem que ser chamativo e o Google, ele só consegue comprovar isso através do CTR, da taxa de clique. Mas tem ali uma pergunta falando que o que é o CTR ajuda você a avaliar se o seu anúncio está sendo atraente. Tem duas perguntas mais ou menos ao mesmo tempo. Correto. Outro item que o Google avalia, né, no índice de qualidade é a relevância, o Rodrigo já comentou, a velocidade de carregamento da página e a plataforma amigável, por exemplo, se ela é otimizada para dispositivos móveis. Para celulares, isso mesmo. Essa prova vai abordar bastante as campanhas de chamada, né, de aplicativos e dispositivos móveis que a gente vai falar na sequência. Exatamente. E as extensões, né, que ajudam aí a melhorar o índice de qualidade, além de melhorar aí a qualidade dos anúncios também.
As extensões entram como outros fatores. Em geral, o Google trabalha 3, assim, com índice de qualidade: CTR, relevância e velocidade da página, destino e outros fatores. Entre os outros fatores, um dos que é bem importante e que é bem fácil é a extensão de anúncio. Lembrando que a experiência do usuário está toda resumida aqui. Isso. Certo? Maravilha. Aqui o pessoal da Click7, Axel Rod Rose, né? Dá risada mesmo. Marcelão ligou para vocês lá? Axel Rosinha Rose. Isso. Hoje eu não consegui, cara, não deu tempo. Amanhã a gente conversa. Beleza, pessoal, vamos lá. CPC real. CPC real é o quanto você vai pagar. Então, quando você tem a classificação lance de CPC máximo de qualidade, não é o valor que você colocou aqui do lance que você paga, né, Rodrigo? O CPC máximo ele é um parâmetro, né, o máximo que eu quero pagar. Mas se eu tiver uma classificação, um índice de qualidade bom, o Google vai apenas me cobrar aí o suficiente para manter a posição. Como é que é calculado o CPC real? Isso, é sobre o anunciante que eu superei, né, sobre ele vai fazer uma formulinha, o lance máximo, né, vezes o índice de qualidade para saber a classificação, mas ele vai me cobrar pelo anúncio superado. Exatamente, ele usa o de baixo para poder fazer, ele usa, no caso, a classificação do de baixo e divide pelo seu índice de qualidade, tá? Correto. Mas nessa prova não pergunta nesse detalhe. Isso. Quanto menor o CPC, aliás, é o menor CPC possível para manter a posição atingida. Ele vai te cobrar o mínimo necessário para você, né, superar o seu adversário, o seu concorrente. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é falar que esses 3 itens você tem que saber, é a espinha dorsal de links patrocinados. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer para o cliente, né, Rodrigo, é qual o objetivo de marketing? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer numa campanha? Nada, né, palavra-chave, né, definir lance, né, é definir o objetivo de marketing da campanha. Exatamente. Então, use estratégia de diferentes canais de marketing que influenciam na decisão de compra online. Então, tem que falar para o pessoal, o que você quer? Bom, então vamos considerar aí fazer campanhas, por exemplo, em display para fazer marca, em rede de pesquisa. Eu tenho um produto novo, eu queria que as pessoas conhecessem. Opa, então é branding, né? Preciso fazer marca. Ah, não, Rodrigo, já tem um produto que sai bastante no mercado. Opa, pesquisa. Então a gente tem que saber o objetivo para a gente poder utilizar as redes corretas aí, os tipos de anúncios corretos. E, claro, se você tem um objetivo que o cliente faça algo dentro do seu site, mensurável, você vai usar as conversões. Correto. Né? O que pode ser uma conversão, Rodrigo? É só compra? Não, né, gente? É a compra também, pode ser um cadastro, pode ser uma inscrição num boletim informativo e também uma inscrição no boletim informativo, né, João? Exatamente. E uma dica é a inscrição no boletim informativo, também é uma conversão, além da inscrição no boletim informativo. Correto. Quem errar essa vai lembrar do boletim informativo o resto da vida. Código de conversões na página de confirmação é sempre na última etapa, né, pessoal? Não vai colocar o código de conversão lá na home, que aí toda visita ao seu site é uma conversão, que beleza. Eu já vi isso, viu? Nossa, 100% taxa de conversão, mas também leva todos os anúncios para a página. Aí é fácil, né? Aí eu queria ser avaliado dessa maneira. Isso. Abre a caixinha ali, João Dalla. O João tá comendo polenguinho aí. Pode gerar um único código para várias contas, né? Se eu gerencio aí mais de uma conta, por exemplo, um supermercado aí que gerencia várias contas, né? A gente consegue, através de um único snippet de código, monitorar essas conversões. Exatamente. Então, eu tenho um site só, várias filiais gerenciando campanhas diferentes, eu posso usar apenas um código. Você pode tirar um relatório de conversões de dispositivos diferentes, para você saber onde começou o processo, né, uma estimativa, na verdade, onde começou o processo e onde terminou, qual dispositivo começou e qual terminou. Correto. Tá? Aqui tem uma conversão de visualização que não tem nada a ver com rede de pesquisa, né, Rodrigo? Isso, né, ela só vale daí para rede de display, porque ela não vai monitorar os cliques que ocorreram no banner e depois geraram uma conversão. Ela vai monitorar apenas se o usuário, o seu possível cliente, passou por um dos seus banners, visualizou, não clicou, mas depois ele converteu. Exatamente. Um acompanhamento de conversões é importante para você calcular o ROI e, claro, otimizar lances e orçamentos das campanhas, né? Não esquecendo a nossa querida fórmula do ROI, né? Que é receita menos investimento dividido por investimento, certo? Isso. Tem espaços aqui. Tudo bem. Bom, uma coisa muito importante hoje em dia é entender o comportamento dos usuários em celulares. Afinal de contas, quantas pessoas estão conectadas, por exemplo, assistindo aqui esse Hangout via um tablet, via um celular, né? Então é a realidade. Então tem vários pontos nessa prova
que o Google gosta de destacar. E estatísticas do mercado americano. Isso aí a gente vai ter que decoreba, né, gente? Então 50% aí vão até a loja e compram produtos em até 1 hora depois de pesquisar no celular. Então depois da primeira pesquisa eles vão até a loja. Como o João disse, né, depende muito do tipo de negócio, mas é uma pesquisa internacional. Exatamente. A maioria dos usuários pesquisam por coisas próximas a eles, né, essa nova tendência aí, já que a gente está com, né, o dispositivo à mão, né, se eu quero algo na hora, eu já pesquiso próximo do local. Exatamente. Segundo o Trends, o termo mais pesquisado em 2015 foi alguma coisa perto de mim. Não sei o que, perto de mim. Isso. Okay? E é importante aí a gente responder sempre às necessidades do cliente em todos os pontos de contato. Exatamente. A gente para você, né, aproveitar esse lead aí que você vai gerar, né, você tem que fazer esse trabalho bem feito. Depois de ver o anúncio no smartphone, mais da metade das pessoas vão até a loja. Muita gente fala, é mentira, é verdade. Considere quantas pesquisas você fez aí no Google Maps, por exemplo, que é pesquisa, né? E você acabou chegando até a loja, ok? Correto. Então, alguns são os comportamentos dos usuários para celulares. E aí tem mais um item, comportamento de pesquisa para celulares, repetido, né? Muito bem. Campanhas específicas. Dentro do AdWords, como a gente entende ali o que ele quer, a gente tem várias possibilidades. Vamos falar de algumas delas citadas na prova. Tem uma campanha que é de instalação de aplicativos, cujo foco é download. Isso. Estou lançando aí um novo aplicativo, então preciso que as pessoas baixem, né, para testar o meu produto. Né? Então preciso fazer uma campanha de instalação e por que não fazer uma campanha de branding junto, né, João, para a gente divulgar isso. Exatamente. Engajamento com aplicativos. Usam links diretos para obter melhor resultado. O que é engajamento? Então, depois que a pessoa fez o download do seu aplicativo, você pode criar uma campanha para relembrar as pessoas que elas têm esse aplicativo instalado. Porque muitas vezes fica lá abandonado, lá dentro da pasta do celular, e ele está pesquisando lá, por exemplo, a gente sempre cita o exemplo de turismo, né? Hotel em Salvador. E aí vai aparecer um anúncio assim, olha, você já tem isso no aplicativo da não sei o que, hotéis, e clique aqui e vá direto para o aplicativo. Isso. Já abre ali no aplicativo Salvador, porque é um link direto. A gente no dia a dia, né, pesquisando, a gente já se depara muito com esse tipo de comportamento de campanha. Exatamente. Temos uma campanha somente chamadas, né? Eu acho que a gente depois está falando tudo de novo isso aqui, Rodrigo. Tem a impressão que a gente já está falando tudo de novo. Somente chamadas, que o foco é mostrar apenas o número para você ligar. Isso. Ok? Anúncios dinâmicos são para empresas que têm centenas ou milhares de produtos. É que a gente está focando no objetivo aí para que serve nessas campanhas, né? E a lista de produtos aí também para e-commerce que estão com as vendas estagnadas, né? E também que precisam aumentar as vendas, né, digamos assim. Exatamente. Lista de produtos é o novo Google Shopping, né? Antigamente a gente chamava de lista de produtos, que possibilita criar anúncios com imagens, títulos, né, preços e o nome do comerciante. Tem uma pergunta bem decoreba sobre o que precisa, qual é a vantagem de mostrar anúncio de lista de produto. Então, você consegue mostrar a imagem, o título, o preço e o nome do comerciante. É ideal. Como eu falei, sites, né? As vendas estão estagnadas. É legal aí para a gente aumentar as vendas. Não é gratuito, né, Rodrigo? Como dizer Google Shopping. Então, o Google Shopping faz tudo isso, exceto, né, exibir informações gratuitamente. Exatamente. E toda a informação que está por trás de um anúncio AdWords é o quê? O Google AdWords. De um anúncio de links patrocinados no Google, o que está por trás é o Google AdWords. O que está por trás de Google Shopping é o nosso amigo Merchant Center, que pega as informações do seu site, né, através dos feeds de dados que você manda para lá automaticamente ou gerando planilhas, né, e ele vai definir quando e onde exibir o anúncio, né, em que local, em que situação ele deve exibir os anúncios, certo? Correto. Vamos lá responder algumas perguntas aqui. A do Rami Guazelli. Qual a fonte e data dessas pesquisas? Bom, a prova de pesquisa saiu agora em março. Geralmente são pesquisas de 2014, uns 2 anos antes que o Google acaba disponibilizando, né? Esse material ele está lá na parte de estudo, né, do Google, né, para a prova, mas a fonte, assim, tipo Nielsen, Ibope, não sabemos, né? Exatamente, mas deve ter lá, boa lembrança, Rodrigo, lá dentro do Partners, onde você faz a prova, tem lá os tutoriais, lá deve ter a fonte, mas é Nielsen e são fontes recentes. Correto. Pergunta do Renato Panta. Campanhas dinâmicas, mas Google Shopping está bom tamanho para um e-commerce?
Bom, vamos lá. O Google Shopping, ele puxa o feed de dados e faz ali, né? Se for um produto, portanto, se for um produto, ele faz ali a campanha. O dinâmico é quando você tem muitos produtos e você não quer fazer campanhas específicas para algumas... Deixa aí on demand, né? Sob Exatamente. demanda. Então a gente sempre cita o exemplo assim, ó, eu vendo capinhas de celulares, né? Eu tenho lá do Kiss, do Guns N' Roses, do Led Zeppelin, tá? Essas como são mais pesquisadas, eu quero quando a pessoa digitar capinha do Kiss, mostre o meu anúncio. Só que daí eu tenho todas as bandas, uma página com capinhas de todas as bandas, né, Rodrigo? Isso. Do Fresno, do Gustavo Lima. Do Gustavo Lima, de todos os outros cantores, ok? Só que eu não queria criar campanha para todos eles. O que eu faço? Eu crio um anúncio padrão e falo para o Google assim, quando alguém digitar sei lá, capinha do Fresno, e ele identificar que eu tenho essa página, mostra o anúncio com texto padrão. Aí, assim, quem vai responder essa pergunta, na verdade, é o acompanhamento de conversões, né? Se estiver funcionando, dando conversões, bacana. Se você não precisar fazer branding também, assim, é uma estratégia, tá? Mas você vai ter que acompanhar aí o desempenho mesmo para saber se está sendo rentável a campanha. Exatamente. Ele facilita o trabalho quando você tem milhares de páginas. Mas uma importante, no anúncio dinâmico, Rodrigo, tem que estar muito bem feito o site, porque o sistema vai ler pela página se ele deve mostrar ou não o anúncio. Colocou lá no title lá, capinha do Gustavo Lima, ele vai identificar que alguém está pesquisando capinha do Gustavo Lima, esse anunciante tem e mostra, tá? O anúncio é padrão. Mostra o título com capinha Gustavo Lima e mostra o link, que é essa página que gerou justamente esse anúncio. Isso o pessoal da ClickSense está questionando, que o pessoal indica, né, para fazer anúncios dinâmicos para contas com poucos produtos. É que quando você tem poucos produtos, você pode preferencialmente você gerenciar, né? Você cria as campanhas, palavras-chave específicas ali. Acredito que você tendo mais controle, a campanha seja melhor. Tá? Por isso que a gente fala, quando você não consegue fazer isso manualmente, aí você parte para uma campanha dinâmica. Exato. Tá ok? Vamos lá, gente. E o shopping não é grátis, viu, Richard? Né? Ele, assim, você só vai aparecer na parte grátis dele se você anunciar nele. Tá? Então, se você não anunciar, você não aparece na parte já foi, né? gratuita. Já foi um tempo. Por isso que confunde aí. Muito bem, passamos dos objetivos de marketing aqui, vamos agora para... CPC, tá? Paga por CPC. Vamos agora para a rede de pesquisa, detalhes das redes de pesquisa. Olha, vai abrir um monte de coisa aqui. Muito bem, API. Vamos começar aqui pelo controle da rede de pesquisa. Isso. A gente começa pela API, é quando você tem uma campanha gigantesca, né? Isso, para milhares, centenas de produtos aí, né? Centenas de produtos. Isso, o que é API, né? Você precisa interagir aí diretamente com o servidor do AdWords para poder acessar os dados do AdWords. Exato. Então você pode criar alguns sistemas e alguns aplicativos que interagem com o servidor do AdWords. Ele não tem mais essa questão não cai mais essa pergunta na prova. Mas cai aquela que você precisa ser administrador, né, das contas para você... Então precisa ser administrador. E o administrador, ele utiliza os tokens, tá, de desenvolvimento, desenvolvedores e de uso na API. Tá? Mas essa pergunta realmente ela mudou. Mas é bom o pessoal saber. É indicado para gigantescos, né? Milhares, centenas de mil produtos. Exatamente. E integra dados, por exemplo, do AdWords com o sistema de inventário. Isso é uma das vantagens. Isso. Então, um passo abaixo, aí, vamos dizer assim, é o editor. É possível você gerenciar várias contas offline usando o editor, né? Isso. Então, permite ver as estatísticas offline das contas? Sim. Tá? Ele só não é recomendado assim quando eu preciso fazer atualizações recentes aí das estatísticas, tá? Mas ele permite eu ver essas estatísticas. Permite copiar, colar, pesquisar, substituir palavras-chave. Permite que eu compartilhe arquivos aí entre as pessoas que estão trabalhando aquelas campanhas, né, aquela conta do cliente, né? E não faz alterações em várias contas online, mas eu posso fazer em várias campanhas agora. Exatamente. Conta. Bom, no nível da conta, onde quase tudo acontece, né? É o nome do cliente ali. Primeira dica que fica é como é que você vai estruturar a conta em grupo, em campanhas, grupos, né? Palavras-chave. A dica é use o layout estrutural do site do cliente como referência. Ele tem que ser o ponto de partida para a sua conta. Isso. Você se baseia ali nas categorias, os produtos, serviços, e você monta aquela arvorezinha ali, né, são os grupos de anúncios. Exatamente.
O planejador de palavras-chave, né, a ferramenta, para que ele serve, né? Ajuda você nessa etapa, né, quando você está criando a conta, pensando aí na divisão, porque ele sugere novas palavras-chave, além de escrúpulos também, né, Rodrigo? Isso. Ele ajuda a identificar a quantidade de tráfego das palavras-chave. Muita gente pergunta, quanto que eu invisto, né? Então você tem que selecionar as palavras-chave que você quer, né, utilizar ali como na busca, e aí você estima ali qual que é o tráfego, né? O Google te mostra lá, né, dessas 10 palavras-chave, tem 1 milhão de buscas aí no Google por mês. Aí você sabe, o CPC está em R$1, eu tenho 1 milhão de reais? Não tenho. Né? Mas quanto que é o CTR? O CTR média é 5%. Então eu investindo ali 5 mil já daria para eu atingir uma parcela aí do inventário disponível, né, João, para a gente trabalhar. Tá? Mas essa ferramenta ela está muito boa, viu? Está muito útil para a gente descobrir termos para adicionar e para negativar também. Exato. Nós temos ali também um recurso de multiplicar listas de palavras-chave. Isso, aquela história, né, quando a gente tem vários produtos e várias cores, vários modelos, a gente pode multiplicar essas listas, né, e transformar ali, sei lá, 20 palavras-chave em centenas de palavras-chave apenas apertando um botão. Exatamente. Uma coisa importante, não dá previsões de índice de qualidade das palavras, né? Ele faz um monte de coisa, ele dá a ideia de tráfego, ele dá a estimativa de CPC, de CTR. Mas, não dá estimativa nem de índice de qualidade, nem de conversões, né, Rodrigo? Em conversões não seria uma coisa. E ele tem o simulador de lances aí pra gente fazer essa previsão aí, né, de em que posição ficaria aí a palavra-chave, né, a classificação daquela palavra-chave. Exatamente. A ferramenta histórico de alterações da conta, isso já não cai mais na prova, né? A ferramenta dedo duro. Exatamente, né? Não cai mais, só que é bom a gente saber que existe ainda essa ferramenta, que ajuda a ver picos de impressões. Eu consigo saber tudo que, de repente, teve um pico de impressão ali, o que foi, né? Eu consigo saber se teve alguma ação realizada por uns dos funcionários, né, que estão trabalhando na conta, às vezes é mais de uma pessoa que mexe na conta, e eu consigo saber também, por exemplo, alterações de orçamento, né, saber, de repente aumentou o número de impressões porque aumentaram o orçamento. Tá? Às vezes saiu uma matéria no Globo.com e acionou mais as buscas, né, e aí não teve a ver com alteração, teve a ver só com um pico mesmo de sazonalidade. Exatamente. Além disso, dentro que está relacionado aí à conta, o Guia Oportunidades, que é, na verdade, um consultor eletrônico, vamos guardar essa palavra, consultor eletrônico, que é na prova, que fornece ideias de lance CPC, palavra-chave, orçamentos para otimizar as campanhas. Diferente do planejador, que é um overview geral do mercado, esse ele olha a sua campanha específica. Correto. Nível de campanhas. Falando aí das configurações, né? Quando a gente fala das configurações, a gente está falando aí da parte estratégica. Então, lembra que eu defini lá no comecinho o objetivo estratégico do cliente? Né? Então, que tipo de rede eu vou usar? Exatamente. A gente tem que definir aí, né? Se a gente vai usar apenas rede de pesquisa, apenas rede de display, ou rede de pesquisa com exibição em display. Tem outras campanhas? Tem campanha de Google Shopping, tem campanha apenas para vídeo, mas vamos destacar essas três aqui. Apenas rede, essas três, duas, né, porque essa aqui só está citada. Apenas rede de pesquisa. Muito bem, onde aparece? O que é? O Google, né, claro, os parceiros de pesquisa, né, os buscadores que estão no Globo.com, no Terra. Né? São parceiros do Google que também executam resultado de pesquisa dentro dos seus sites, mas empowered by Google. Isso, eu tenho uma opção de utilizar esses parceiros ou não, mas para saber se eles são válidos ou não, eu uso o relatório de desempenho em parceiros de pesquisa. Exatamente. Tipos de campanha a gente já falou aqui, né, Rodrigo? Isso, né, então tem a padrão, né, todos os recursos que a gente consegue usar, por exemplo, em agendamento de anúncios, o Google Shopping. Google Shopping, a gente já falou isso a gente já falou, tá? Anúncio dinâmico, somente chamada, instalação de aplicativo e engajamento. Aí a gente já vai começar a entrar no nível um pouquinho mais avançado. Exatamente. Né? Só vendo alguns pontos aqui, o somente chamada a gente citou brevemente lá em cima, mas ele não apresenta link para o site. Então a campanha somente chamada aparece somente uma opção da pessoa ligar para você. Isso. Mas eu queria mostrar um anúncio e também um link para a pessoa ligar. Isso a gente vai resolver com as extensões, a gente vai falar mais adiante. Correto. Tá? Instalação de aplicativo é o download. Isso, então na prova perguntou lá, para que serve a instalação de aplicativo? Opa, download. Para que serve engajamento? Opa, para eu utilizar links diretos aí para melhorar o desempenho, porque eu já estou levando o usuário diretamente para onde ele está interessado. Exatamente. Rede de pesquisa com exibição em display é um outro tipo de rede, além apenas de display, né? Isso. E eu posso mostrar tanto na rede de pesquisa como na rede de display com o mesmo orçamento, certo, Rodrigo? Correto, né?
Então, assim, ele vai exibir na pesquisa, né? Porque, assim, eu tenho as palavras-chave, as pessoas estão buscando as palavras-chave, vai exibir o anúncio na pesquisa, mas eu também queria aumentar o alcance da minha campanha, né, para pessoas interessadas no meu produto, o que possam estar interessadas no meu produto. Aí eu utilizo também essa exibição na rede display. João citou algo importante, né, eu vou usar um orçamento e dividir nas duas. Então, às vezes, isso não é bom, depende muito da sua estratégia. Exatamente. Dentro de configurações de campanha, nós segmentamos também os locais. O que são os locais? Onde a minha campanha vai aparecer. Baseado em que o Google usa, sabe que o Rodrigo está aqui em São Paulo nesse momento, endereço IP em geral. Tá? Mas ele pode também mostrar anúncios baseados na intenção de pesquisa do usuário. O Rodrigo fez uma campanha para a empresa dele só para mostrar anúncios aqui no estado de São Paulo, mas um usuário lá em Goiás escreveu curso AdWords em São Paulo. O Google ignora o fato que está segmentado apenas para São Paulo e mostra o seu anúncio. Aí, para ele ignora o IP, né, e vai considerar a intenção de pesquisa do usuário. Exatamente. Nessa prova cai alguma coisa relacionada a hotéis em Paris. Isso. Domínios também, né? Então, países que têm multilínguas é mais de uma língua, como Canadá, como poliglotas, Suíça, você pode ver no seu relatório que teve pessoas que estavam em outros países que tiveram e viram o seu anúncio. Por quê? Porque eles acessaram com o domínio específico. Então, imagina que uma pessoa, você fez uma campanha só segmentando na França e apareceu anúncios exibidos na Suíça. Por quê? Porque o suíço escreveu www.google.com.fr. Isso. Idiomas, né? Então, agora na Olimpíadas a gente pode querer atingir aí estrangeiros, né? Gringos, né? Então eu posso criar campanhas segmentadas aí, mas eu tenho que incluir as palavras-chave no idioma que eles vão buscar e exibir anúncios também no idioma que eles vão, né? Que eles entendem, né? Senão faça inglês pelo menos. Né? Eu boto a palavra-chave em inglês, boto no português, ele não vai entender nada, né? E vice-versa também. Então é sempre bom separar por campanhas aí a questão do idioma, tá? Tipos de lance. Dentro de configurações de campanha, a gente define o quê? Tipos de lance. Tem o CPC manual, tem o CPC otimizado. O que é o CPC otimizado, pessoal? Ou o eCPC? Quando o Google consegue identificar, você está usando já acompanhamento de conversões, ele consegue identificar que se ele aumentasse um pouquinho o seu lance, você ficaria numa posição onde historicamente você tem um bom resultado, o Google pensa assim, pô, posso aumentar, né, em 2 centavos, em 5 centavos, em 10 centavos? Sim. Estou autorizando ele, né? Habilitado o CPC otimizado, ele aumenta em até 30% o valor do lance que você definiu com foco em ter mais conversões, né? Mas se eu já tenho aí bastante conversões, né, e já tenho um histórico bacana, eu posso utilizar um lance um pouquinho mais avançado nessa questão de conversão, que é o otimizador de conversões, que agora chama CPA desejado. Exatamente. Então o CPC otimizado tem a mesma função do CPA desejado, só que aqui vai até 30%. E ali eu não boto limite. E o CPA desejado tem tudo isso. Vamos lá, Rodrigo. O que ele faz? Ele visa o máximo de conversões dentro do orçamento diário, o ADI que a gente põe no orçamento diário, tá, pessoal? Então, assim, ele vai fazer todo esse trabalho visando aumentar as nossas conversões, utilizando como base o histórico de conversões para poder determinar o lance de CPC que ele vai dar naquele leilão. Bom, como ele usa o histórico de conversões, ele precisa necessariamente ter um mínimo de conversões para falar, bom, eu tenho um mínimo de histórico. O mínimo que o Google define é 15 conversões em 30 dias, mas é justamente um número meio simbólico. O ideal é ter mais conversões para ter mais amostragem. A não ser que vocês vendam um Boeing, aí vender 15 Boeings, acho que dá um dinheiro, mas fora isso, né, não vai proporcionar aí uma otimização muito boa. Bom, baseado nesse histórico, você vai determinar um lance de CPA desejado que você quer. Fala, puta, eu queria pagar um CPA de R$10, então você coloca R$10 e ele vai fazer um cruzamento com a taxa de conversão estimada daquela palavra-chave. Isso. Tá? Aí ele vai conseguir chegar no valor de lance de CPC. Isso mesmo. Ele gerencia, então, automaticamente os lances de CPC. Os lances sempre vão ser de CPC, tá? Que ele vai fornecer ali na hora do leilão. Né? Mas ele vai se balizar aí, né, para atingir as conversões dentro desse valor de CPA
que eu estou determinando. Exatamente. Quando você ativa isso aí, o Google dá um valor recomendado e a gente recomenda você usar o recomendado. Está lá R$10, uso R$10. Depois ele vai automaticamente gerenciando e baixando esse valor, tá? Vai saber se isso está funcionando, comparar antes e depois, pessoal. Não tem jeito de avaliar, tirar um relatório como é que estava antes. O João ativou o otimizador de conversões e as campanhas pioraram. Como é que ele sabe, né, se ela... Não, minto. Ele ativou o otimizador de conversões, mas ele quer saber se melhorou ou piorou. Então ele tem que olhar o histórico, né? Antes de ativar o otimizador e depois de ativar o otimizador. Exatamente. Tem uma pergunta que cai assim na prova. Aumente o lance de CPA se você vê que tem menos conversões, porque às vezes você, muito ganancioso, dá um lance de CPA muito baixo, e aí o Google usa um lance baixo aqui, com a taxa de conversão estimada, o que rola? O CPC sai baixo. Aí o que acontece com o CPC baixo? Você fica numa posição inferior. Posição inferior, o que acontece? Você tem menos conversões. E aí você fica chorando, tá? Então, aumenta o CPA, vai no do recomendado do Google, o meu CPA médio é de R$10, tenta fazer com 9, ok? Ou a sugestão do Google ou próximo disso. Não vai querer milagre que não vai fazer, né? O sistema não vai fazer. Hoje existe até um simulador, né, de lance de CPA desejado. Se você quiser testar esses lances, você consegue fazer uma simulação dos resultados. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, esse lance desejado se calcula com base no produto anunciado? Poderia dar um exemplo prático nesse caso? Na verdade, não, né? Na verdade, não é com base no valor do produto, é no desempenho da sua campanha. Exatamente. Então, vamos supor, a gente tem lá 10 conversões. Né, e investi durante 6 meses R$100 por dia, e todo dia eu tinha 10 conversões. Então, cada conversão, dividir por 10, custou R$10. Esse é meu histórico de CPA. Exato. O custo por aquisição, né, por conversão de R$10. Exatamente. Dá uma parada aqui. Se isso é bom ou ruim, você tem que avaliar. Isso aí vai ser o valor do lance que você está pagando, né, para ver se dá lucro. Tem uma pergunta do Fundamentals. Você tem que se basear no valor do produto para dar o lance para chegar nesse CPA. É um primeiro momento. Isso. Vamos supor que você teve 15 conversões lá e optou por mudar para o CPA desejado. Ele vai se basear nesses R$10 para dar o lance de CPC lá, de R$1 para uma palavra, 50 centavos para outra, R$2 para outra. Ele vai tentar focar, vai aumentar o lance para onde ele tem mais chance de conversão e diminuir onde ele tem menos chance de conversão. Mas nas suas palavras. Se você acha que está muito misturada a sua campanha ali, com vários grupos de anúncio, com produtos muito caros, outros mais baratos, convém você separar em campanhas diferentes. Que aí você pode usar um lance de CPA numa campanha um pouco maior e o outro um pouco menor, tá? Porque o lance se dá na campanha, nesse caso, tá? Exatamente. Bom, pessoal, além disso, dentro de lance, existem algumas regras chamadas estratégias avançadas de lance. Uma delas chama-se localização da página segmentada para pesquisa, né? Isso aqui a gente viu lá no Fundamentals, né? Que é você melhorar a posição do anúncio, falando, não, eu quero ficar até nas 3 primeiras posições. E tem um outro recurso chamado parcela de superação desejada. Isso aí, eu avaliei que um concorrente está me incomodando ali, né? E eu tenho que ficar ali acima dele nas primeiras posições. Então eu posso marcar, eu quero seguir esse concorrente, www.concorrente.com.br, e eu falo, eu quero superar ele em todas as pesquisas, ou em 50% das pesquisas. E você pode aumentar o meu lance, o Google aumentar o lance, até o valor que eu determinar. Então é o mais que apelei que a gente comenta, né? A gente está apelando aí para ficar acima do concorrente. É útil isso? Depende. Para esses serviços de emergência, onde você precisa ficar bem posicionado, é interessante. Mas se não for esse o caso, aí você vai torrar o seu dinheiro, né, e não vai ter conversões suficientes aí para justificar para o cliente. Exatamente. Ainda nós temos dentro do nível de configurações o ajuste de lance para dispositivos móveis, né? Então posso ter um lance maior se a pessoa estiver vindo através do celular. E posso até fazer uma cumulativa com outros ajustes. Por exemplo, eu quero dar um lance 20% maior se vier para o celular e 50% maior se vier do estado do Paraná. Isso, aquele exemplo que a gente deu, né? Se é R$1, aumenta 20% para São Paulo, vai para 1,20, aumenta mais 50% para celular, né? Vai para 60 centavos, 1,80. Exatamente, foco em lucratividade. Isso. Dentro de configurações de campanha também nós temos o orçamento, que é o valor máximo de investimento diário. Isso. Né? Menor que o recomendado pelo Google, você vai ter impressões potenciais perdidas. Isso, o que significa isso? Você deixa de exibir, né, Rodrigo? Correto, né? É importante saber que o Google, às vezes você tem um orçamento
pequeno, né? O Google ele vai forçando um pouco as exibições, você pode até ter mais cliques do que o programado, né? Então existe esse super fornecimento, mas ele é até 20% aí das impressões, tá? Se ele superar isso, ele devolve o dinheiro em crédito. Exatamente. Se você tem um orçamento restrito, imagina que o seu cliente... né? Se você tem um orçamento restrito, o cliente fala assim, olha, não pode passar de R$100. Então tá bom. O que acontece se você aumentar o valor do lance? Você vai ter menos conversões e vai pagar mais. Assim, teoricamente, se você vai ter menos clique com aquele orçamento, né, consequentemente, menos conversões. Tá? Então, às vezes não é muito o posicionamento que determina se você vai ter conversão, não, mas sim levar o tráfego para o seu site e fazer o trabalho interno ali do site, né, para Pessoal, eu estou corrigindo aqui o material ao vivo porque nós tivemos um problema grave no início, que o arquivo estava corrompido, não abria, e a gente teve que fazer tudo isso meio que em 20 minutos correndo, a gente refez, né? Tudo, né? Então eu estou dando uma ajustada aqui, tá, galera? Quem sabe faz ao vivo e faz Exatamente. Antes de começar. Além disso, no orçamento tem um recurso chamado exibição de anúncio. Por quê? O orçamento ele está relacionado com a frequência que o seu anúncio aparece. Tá? Então, o que o Google faz? Ele analisa, bom, ele tem R$100 por dia e ele tem essas palavras. Para mostrar bem ao longo do dia, eu tenho que fazer assim, essa seguinte distribuição. Mostra, 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 não mostra. Mostra, 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 não mostra. Ele vai intervalar. Ah, não quero intervalar. Se você não quiser intervalar, você usa o método acelerado que ele não intervala. Mas se você deixar no método padrão, ele vai intervalar para tentar fazer o quê? Mostrar seu anúncio lá em altas horas do dia. Da noite. Da noite. Olha, só uma perguntinha aqui, João. Com a experiência de vocês no mercado, existe grande porcentagem de empresas de pequeno porte que ativam esse recurso de superar seu concorrente? Ou somente as grandes empresas de varejo? Na verdade, assim, depende da estratégia. Eu só uso para cliente chato que quer ficar em primeiro. Tá? Só para elucidar, assim, ele quer ficar na frente do concorrente, então a gente ativa lá para garantir isso. Porque não é isso que vai trazer o resultado para o cliente. Tá? Muito poucos casos, quem fica em primeiro ali vai ter mais resultado que quem fica em segundo. Exatamente, a gente costuma dizer que esse é o AdWords. Né? O ego de ficar em primeiro não quer dizer que vai dar resultado. Né? Você tem que avaliar se às vezes na segunda, terceira posição, quarta posição, você está tendo um bom resultado pagando menos dentro do seu custo, dentro do seu ROI, ok? Então, cuidado com o AdWords. E poucas empresas conhecem esses recursos também, né, Rodrigo? Isso, né? E aqui tem, emendando a pergunta, né, parcela de superação desejada, o Google leva em consideração índice de qualidade dos concorrentes, vezes o cliente, ou ele só considera o CPC? Vai considerar tudo da mesma forma, o leilão é calculado da mesma forma, ele vai tentar dar prioridade ali, né, vai aumentar o seu lance automaticamente, como se fosse um lance automático. Você está dando liberdade de ele aumentar. Então pode ser que você dava o lance de R$1, ele vai jogar o lance lá de R$5. Exato. Só que em vez de 10 cliques, você vai ter 2 cliques. Então, não sei se vale a pena. Tá, mas o índice de qualidade, classificação é calculado da mesma maneira, você não vai ter vantagens com relação à qualidade. Tá? Pergunta do Remy. Isso aí. Vamos lá? Continuamos? Agendamento de anúncio. A gente continua respondendo, hein? Agendamento de anúncios, né? Que é a antiga programação de anúncios, dias e horas da semana que deseja veicular o anúncio. Era também chamado de programação de anúncios personalizadas, cai na prova isso, esse nome antigo aqui. O Google, né, fez uma besteira e deixou o nome antigo, então a gente colocou para não confundir. E só uma pergunta aqui, né? Falando aqui, quando se trabalha com sites que não têm um objetivo online, exemplo, imobiliário aqui, mostrar somente imóveis para aluguel. Como calcular a conversão na campanha, já que o único objetivo é visualização de imóveis? Se você só quer taguear, né, as pessoas que visualizaram o imóvel, basta você, né, taguear o Analytics para a página onde está aquele imóvel. Mas eu acho que hoje existem outras formas ali, a pessoa visualizar, ela tem que ter alguma forma de interação, gostou daquele imóvel, ou pediu mais informações, ou clicou para ver o telefone, não sei se é esse o caso. Mas se for só visualização, basta você, né, olhar no Analytics lá, a visualização de páginas mesmo, ou se for vários imóveis dentro da mesma página, tentar criar algum tipo de evento. Exatamente, acho que o tempo de permanência dentro da página, página é uma coisa importante. Mas aí curiosamente, hoje eu entrei num site de imobiliária e eu fiquei pensando nisso, olha, como é que eles poderiam avaliar, porque eu não fiz nenhuma interação de contato, telefone, alguma coisa assim. Mas eu fiquei muito tempo na sala. Na página. Mas, eventualmente, depois eu fui impactado por remarketing. Isso.
né? Então, assim, no Analytics você consegue colocar essas metas aí, como o João falou, né, para tentar mensurar alguma coisa. Mas o ideal é você tentar engajar de alguma forma ali aquele usuário. Exatamente. Ainda, pessoal, dentro do nível de campanha, nós temos ainda o relatório de parcela de impressões, né, que é super importante avaliar o quanto você está cobrindo do mercado. Tem 1000 pesquisas sobre banda de rock em São Paulo. Eu apareci mostrando a minha banda para 500 pessoas. E os outros 500? Eu perdi porque não tinha grana, ou eu perdi porque não tinha classificação. Isso, o que é classificação, lance ou índice de qualidade. Exatamente. Mas o Google, na prova, pergunta sobre a parcela de impressões de correspondência exata. Isso, né, então ele vai pegar todas as palavras-chave que eu tenho na minha conta, na minha campanha, né, nas minhas campanhas, e calcular ali, simular como se todas as palavras estivessem como correspondência exata. Tá? Então é um relatório que ele mede aí a assertividade das escolhas das minhas palavras-chave, ok? Exatamente. Só simula, tá, pessoal? Não tem nenhuma relação com é as palavras exatas que você tem na sua campanha, que ele vai fazer cálculo, nada disso. Ele vai pegar todas as palavras assim, se tudo isso que tivesse como exata, qual seria a sua parcela de impressão? Isso. Just this. Porque assim, sei lá, com 10 palavras-chave você teria 100 impressões em exata. Mas ela em ampla, você tem vários termos adicionais, erro, ortográfico, parecido, então você teria 500. Né? Então ele vai simular como se todas estivessem exatas. Muito bem. Partindo para outra seção, né, o grupo de anúncio, a gente sempre lembrar que a mensagem são as palavras-chave, os canais, os anúncios, as páginas de destinos, tudo tem que ser relacionado ao tema. Então, eu vou dividir lá assim, um grupo de anúncio vai ser falando sobre rock. Então, vai ter palavra-chave sobre rock, bandas de rock, anúncios de rock, página de destino de rock. É de sertanejo, banda de sertanejo, dupla sertaneja, música sertaneja, anúncio sertanejo, página sertaneja. Dividir em temas. Correto. Palavras-chave iguais em grupos diferentes. Se por acaso eu colocar uma palavra igual em um grupo diferente, qual que vai aparecer? Elas vão concorrer, né? Mas vai ser exibida aí a que tiver maior classificação do anúncio. Exatamente. Nível de palavras-chave. Dentro do grupo de anúncios, nós temos palavras-chave. Só uma dica ali, assim, não é que tem maior índice de qualidade, gente. Porque se a outra tiver um lance maior, né? Às vezes ela supera o índice de qualidade também. Então é a maior classificação do anúncio, tá? Exatamente. É o índice e o lance levado em consideração. Ali tem uma Priscila comentando que geralmente usamos a geração de lead através do chat online. O chat online dá para mensurar um evento, né, através do Google Analytics, tá? Isso imagino que imobiliário, né? Isso, e também, como a gente comentou ontem, até o pessoal da ClickSet aí cutucou, né, dá para utilizar o call tracking se você quiser mensurar as ligações. Tá? Muito bem. Palavras-chave, correspondências, né, ampla. Sinônimos, erros ortográficos, o Google pega automaticamente essas variantes. Frase, eu ponho a palavra entre aspas, termos na sequência. Isso. Né? Tem esse aqui? Acho que não tem mais. Né? Não tem mais, pode arrancar. Exata. Só o termo exato, né? Exato. Curso Edwards, só esse termo que vai aparecer se a pessoa digitar. Essas duas aqui não é indicada para alcançar o maior número de pessoas, porque ela é mais restrita que a ampla, né? Claro, está restringindo. Correto. E eu, utilizando a palavra-chave negativa, né, me ajuda a diminuir as impressões que eu não quero, então melhora o CTR. Ampla modificada, eu coloco mais na frente de uma das palavras do termo que eu quero que obrigatoriamente esteja na pesquisa do usuário. As outras podem variar. Isso. Né? Então deve constar aqui. Onde eu vejo mais informações para tomar decisão, por exemplo, da ampla, para ver quais são os termos sinônimos, plurais, que o Google está aceitando. Lá no termos de pesquisa, relatório de termos de pesquisa, mostra onde fica isso. Hoje não é mais o botão detalhes da guia de palavra-chave, né, Rodrigo? Antigamente hoje já tem um botãozinho. Tem um botão específico, então eu vou tirar aqui. Mas lá no termo de pesquisa é que você vê os absurdos, né? Que você pode negativar, ou as palavras interessantes que você pode adicionar. Isso. Exemplo, Gubec tem a palavra Gubec na ampla. Aí eu tenho lá Gubic, Gobec, Gugbec, todas as variações que vocês imaginam de Gubec tem lá, que são capturadas para a palavra Gubec ampla. Isso. Para que serve isso? Se eu perceber que um termo lá, Gugbec, ela é muito pesquisada, insistentemente pesquisada, eu posso até acrescentar como palavra-chave, claro que o anúncio vai estar certo. Só não coloca o keyword, né, no anúncio, que senão não vai dar certo. Então serve para dar novas ideias. Isso. Além disso, existe um outro relatório, informações sobre leilões. Correto. Se eu quiser ver o meu desempenho com relação aos concorrentes que utilizam as mesmas palavras-chave que eu, né, eu utilizo esse relatório de informações de leilões. Esse relógio. Esse relógio é bom.
Relatório de atribuições, as etapas que os clientes passam antes de fazer uma conversão. Então, eu consigo saber se aquela palavra, coitadinha, que nunca tive uma conversão e que eu vou falar, nossa, ela é ruim, não. Eu vejo pelas contribuições que ela contribuiu lá na frente com a primeira impressão do anúncio para aquele cliente que depois comprou pra caramba. Isso, eu consigo ver as etapas aí que o usuário passou, né, que ele pesquisou, que ele clicou, que ele viu só, né, antes da conversão. Exatamente. Anúncios, para fechar aqui, né? Definição, como é que eu faço anúncios? Claro, baseado no tema do grupo. Então, sempre que falar de grupo de anúncios, gente, é tema, tá? Exatamente. O que eu tenho que colocar no anúncio? Os benefícios, promoções, os diferenciais da nossa empresa. Isso, use o call to action, ou seja, uma chamada. Não coloque, por exemplo, você vende camisas personalizadas, camisas de banda. Aí você coloca assim, camisas de banda. Não, personagem. Camisas da sua banda preferida. Faz uma coisa, acesse, monte a sua camisa, crie sua camisa. Camisa do casão. Isso. Política de anúncio, não pode usar, né, algumas regras, repetição, asteriscos, letra maiúscula, né, não, clique aqui. Existem as políticas aí que tem que ser seguidas, tá? Exatamente, que visam tornar os anúncios mais seguros, mais úteis aos anunciantes. Isso. Aí na questão de otimização dos anúncios, né, inclui a palavra-chave, né, que eu tenho naquele grupo, tá? Ele negritar ali no meu anúncio. Então, por isso que a gente separa em temas, você não precisaria separar nada, né, João? Então, exato, é válido isso. Capitalizar os anúncios com letras maiúsculas, né, então a primeira letrinha de cada palavra eu colocar em maiúscula, né. Utilizar os recursos avançados, abre a caixinha ali, João, por favor, né, de contagem regressiva, tá, que serve aí para a gente criar anúncios, entre aspas, dinâmicos com relação a trechos do anúncio, né? Então, faltam 5 dias para terminar a promoção, faltam 4 dias e por aí vai. É uma alteração dinâmica. É recomendado ter só um texto de anúncio por grupo? Não, né? Na verdade, até nas boas práticas do Google, lá do Google Partners, está indicando que eu tenho que ter pelo menos 2 anúncios por grupo. E existe esse como se diz, esse recurso do Google AdWords, né, de rotação do anúncio, que ele vai otimizar esses anúncios, né, rotacionando eles e vai mostrar depois o que tiver melhor desempenho com maior frequência. Exatamente. Na verdade, na prova ele pergunta sobre o não otimizar, né? Isso. Tipo, mostra anúncios, um acento, uniformemente, mesmo não tendo bom desempenho, ele fica alternando sem... Isso, se eu não quero deixar isso na mão do Google, eu quero controlar, eu deixo nessa parte de não otimizar. Bom, inserção dinâmica, a gente falou o famoso lá, keyword, né? Substitui a palavra-chave da sua campanha no texto do anúncio. Você coloca essa chave aqui, keyword, 2 pontos, texto padrão, fecha chaves, né? E isso aqui, essa tag vai ser substituída por uma palavra-chave que esteja na sua lista. Correto. Tá? Importante, pessoal. Imagina que a palavra é curso de inglês. Essa é a palavra que você tem na sua lista. Mas o Rodrigo pesquisou treinamento de inglês, o Google falou assim, treinamento, curso, é tudo a mesma coisa. Qual que vai ser exibido no keyword? Vai ser exibido a palavra que você tem na sua lista, não é a que a pessoa colocou, né, digitou lá, é a que tem na sua lista e que o Google meio que relacionou. Exemplo fácil, vamos ver que você tem a palavra bicicleta na sua lista, a pessoa digitou bicicleta, né? Vai acionar? Vai, porque é erro ortográfico, mas não vai aparecer no anúncio bicicleta, e sim a sua palavra. Ainda tem um outro macetezinho aí, que se você usar o K e o W maiúsculo... Ele capitaliza aí, né, as primeiras letras. Então, já que o Google recomenda a gente capitalizar, automaticamente ele já faz isso se eu colocar o K e o W maiúsculo. Exatamente. Além disso, dentro de anúncios, nós temos as extensões. As extensões só aparecem se a classificação do seu anúncio for alta, ou seja, porque aparece lá sempre lá no alto. Isso, e nunca abaixo de resultados orgânicos, sempre acima. Exatamente. As principais extensões aí, João? Extensões de chamada, anunciante paga o valor do clique não pela chamada. Ninguém paga pela ligação. Né? Outra coisa, é indicado para resposta direta, não para branding. Correto. A de local, né, para lojas físicas aí e pessoas que procuram, né, assim, por produtos ou serviços próximos, né, ele exibe endereços para esses usuários. Né? Não esquecer de não diferenciar a extensão do local, são coisas distintas. Local, quero fazer o Brasil todo, beleza. Extensão de chamada vai mostrar o meu endereço para quem está próximo, um raio de 65 quilômetros. Então, assim, se você tiver em Santo André agora e pesquisar curso EDOS, vai aparecer o endereço da Gubec. Se você tiver em Brasília e pesquisar curso EDOS, vai aparecer o anúncio da Gubec, mas sem o endereço.
sem extensão. Isso. Site links, links adicionais, atalhos para o seu site, para páginas específicas, para divulgar produtos adicionais. Correto. E como a gente já falou de aplicativos, né, se eu tiver extensão. interesse aí, né, em fazer o download do aplicativo, eu mostro o anúncio com o meu site, mas também ele tem a opção do download. Diferente daquele lá, campanhas de aplicativos, que só mostra o anúncio para fazer download de aplicativos. Correto. E não mais importante, por último, página de destino. Ela tem que ser relevante e intimamente relacionada ao call to action do anúncio. Nunca use a home do seu site como página de destino, né? Porque, a não ser que for o institucional, Isso. mas se a pessoa pesquisa Led Zeppelin, manda para a página do Led Zeppelin. Se pesquisa AC/DC, manda para a página do AC/DC, né? É sempre específico. Correto. Não use pop-ups, que o Google não deixa. Proibida, vai reprovar seus anúncios, né? Se eu criar campanhas específicas para celular aí, ou que tem um ajuste de lance maior para celular, eu tenho que ter página específica para dispositivos móveis. E, claro, o conteúdo de fácil navegação. Isso. Vamos responder algumas perguntas aqui. Isso é uma continuidade ali daquelas questões nossas lá, aqui da agência Detray. Mas se eu usar as conversões no Analytics, eu consigo usar o CPA para o cliente no segmento imobiliário? Sim, desde que as contas AdWords e Analytics estejam vinculadas, você pode importar as conversões do Analytics para as campanhas de AdWords. Então, se você tiver essas contas vinculadas, você consegue fazer isso. Muito bem. Vamos lá, Rodrigo, a pergunta aqui da ClickSet. Quando você diz na classificação alta é a primeira posição, ou pode ir até a quarta? Para aparecer as extensões. Né? Geralmente são na primeira, né? Mas eu acho que até ali algumas extensões aparecem, por exemplo, extensões de site links até aparecem nos demais ali. Vamos supor que a classificação do primeiro seja mais alta, mas aí sim os critérios de qualidade do segundo sejam muito fortes. Aí pode ser que exiba na segunda posição e não só na primeira. Tá? Mas geralmente quem está em primeiro ali tem essa classificação mais alta, a qualidade mais alta. Não é uma regra, né, que a pessoa pode apelar no lance. Aí, consequentemente, não vão aparecer todas as extensões que poderiam aparecer. Aí, como é muito dinâmico, tem muitas pesquisas, né, você participa de muitos leilões e outros nem não. Tá? Então, geralmente, quando você tem uma classificação boa, aparece. Tá? O ClickSet falou que eu fiquei devendo a forma de como fazer o call tracking. Como a gente não vai ter tempo aqui, faz o seguinte, manda um e-mail para rodrigo.câmara@gubec.com.br e eu mando para vocês a forma de fazer isso. Tá? rodrigo.câmara@gubec.com.br. Essa contagem regressiva aí é um gatilho de escassez, correto? Vem com uma extensão de anúncio. Na verdade, ele é como se fosse uma tag do keyword que você coloca e ele fica mudando baseado na data que você colocou, né? Isso. Aí eu coloquei que eu quero fazer por dias. Então, a cada dia aparece o seu anúncio e ali fala assim, essa promoção válida até dia tal. Faltam 2 dias, faltam 1 dia, né, e até o fim. É uma tag que é colocada no seu anúncio, com espaço. Inclusive. Requer um pouquinho de programação ali, tá? Beleza, pessoal, vamos para o teste para o simulado, né? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, vamos lá para o simulado. São 25 minutos para vocês responderem as 20 perguntas relacionadas a esse conteúdo. Tá aí na tela o endereço, né? gubecbrasil.clickwebinar.com/PA, que é pesquisa avançada, 1307 a data de hoje, dia do rock. Isso. Rock. Então, entrem nesse link, tá? A gente vai dar aí são 2012, 2015 a gente começa ou menos? 25 minutos. Não, digo pro pessoal se cadastrar aí. Isso. Vai olhando ver se o pessoal. Já estamos se cadastrando. Só tem 3 ali. Calma que tem um delay aí. Né? Vocês vão colocar nome e e-mail apenas, tá? E eu vou liberar daqui a pouquinho as perguntas para vocês, ok? Vocês têm 25 minutos, são 20 questões, façam de boa, né? Respondam sem nenhum compromisso. A gente fica nervosa de responder esses simulados. A gente não tá olhando, a gente não vai saber quem errou, quem acertou, exatamente. Só o geral. Na verdade, vocês vão saber porque a gente vai compartilhar o resultado de vocês vão saber os seus próprios resultados, e depois a gente volta ao vivo comentando todos os resultados do simulado. Já está pensando, já está entrando aqui, ó, Richard, a Priscila França, Franca ou França? Agora eu fiquei na dúvida. Não aparece o... Não, ela que jogou o bolão na última vez.
Errou, viu, Errou, Pri? errou. Não deu certo. Eu errei também. Mas a gente vai dar um brinde para ela, né? Vamos. Vamos lá. Um brinde, não. Um brinde. Ei, um brinde pra pra Priscila. Ei, depois a gente toma água, senão vai borrar o batom agora. Exatamente. Richard, então o pessoal está entrando aí para fazer o simulado. Eu vou liberar então a questão, tá, pessoal? Quem quiser aqui, o Leão vai deixar um pouquinho na tela. Deixa na tela aí. O endereço, tá? Então, o teste é baseado na prova de pesquisa avançada, claro que também com pitadinhas de rock. São 15 questões, aliás, não são 20, tá? Melhor ainda. Melhor ainda. Beleza? Está ativo nesse momento as perguntas. Beleza, pessoal? Então a gente volta daqui 25 minutos para continuar o treinamento. João, é Franca. É Franca. De Boa Franca. cidade. Tudo bem. Tudo bem. Isso aí, Pri. Até mais. Boa prova.
Esse cabelo cor de ouro. Opa! É nóis aqui, rapaz. Que é rock, seu bosta. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir aí o simulado. Vi que a galera foi bem, né? Pelas notas aqui. Estou sem áudio? Nós tá aqui, nós tá Tô aqui. com áudio, tô com áudio, tô sem áudio. Eu tô com áudio, né? Estão me ouvindo aqui? Certinho? Beleza? Certo? Certo. Errado. Certo, mano. Isso aí. Beleza. Pronto. Muito bem, pessoal. Voltando aqui para a correção dessas 15 perguntas baseados no conteúdo de search, né? E eu vou compartilhar com vocês o resultado para vocês acompanharem se acertaram, foram bem ou não. Já compartilhei. Agora jogaremos na tela imagens, por favor, imagens. Corta para mim. Isso, muito bem. Vamos lá, pessoal. Pergunta número 1. Você tem um rock truck, venda de discos de rock, e quer alcançar pessoas próximas de você em celulares. Seu lance de custo por clique máximo, CPC máximo, é de $1. Você define um ajuste de lance de dispositivos móveis de mais 20 centavos e ajuste de lance... 20%. 20%, perdão. E mais ajuste de lance para local de 50%. Qual o valor final do lance? Calcula aí, Rodrigo. Isso, então, 1 mais 20%, 1,20. 1,20 mais 50%, mais 60 centavos, então a soma dá 1,80. Exatamente, pessoal. Não é somar 20 com 50 dá 1,70. Nada disso, né? Primeiro, 20% em cima de $1. Isso. Depois, em cima desse 1,20, mais 50%, 60%. Ele acumula dessa forma, ele não soma os dois. Muito bem, a maioria acertou aí, mas é uma pegadinha, viu, pessoal? Fique esperto. Isso, então lá. O custo de produção de sua cliente é de 50 reais. E ela vende os produtos por 150. Ela vendeu 10 unidades e gastou 700 com as campanhas do Google AdWords. Como você calcularia o retorno do investimento ROI na sigla em inglês de sua cliente para ajudá-la a entender os benefícios de usar o Google AdWords? Então também, matemáticazinha aí, beleza, pessoal? Vamos lá. Receita, a 1.500. resposta certa, né? Receita 1.500, por quê? Ela vendeu 10 de 150, 1.500. Menos 1.200, por quê? Os 700 do AdWords, mais o custo lá, é 50 reais cada que ela vendeu, né? Então, 500 com 1.200, com 700, 1.200. E o meu com o meu seu, 2.000, né? Exatamente. Então, 1.500 menos 1.200, dividido por 1.200, vai dar ali o ROI. Isso aí. Beleza? Certinho, o pessoal foi bem aí. Rodrigo. Ozzy Osbourne, que tem uma empresa de excursão de barco, meu amigo, pela Baía de São Francisco, observa que os anúncios de texto dele são mostrados abaixo de concorrentes nos resultados de pesquisa, quando as pessoas digitam palavras-chave como excursões de barco na Baía de São Francisco. Qual estratégia de lance automatizada pode ajudá-lo a conquistar a posição do topo? Bom, ele quer passar os concorrentes deles nesse termo, então ele pode apelar e usar o parcela de superação desejada, né, que é para ficar na frente dos concorrentes para essa pesquisa. É bem lembrado, o pessoal perguntou, né, quando que utiliza aí, né, às vezes você você pode usar essa regra em uma única palavra, né, você não precisaria usar essa regra na campanha inteira, então de repente nesse caso pode ser útil. Tá? Exatamente. Quarto, Slash gerencia as contas de um cliente que deseja aumentar o número de reservas do hotel. Você Slash gerenciou manualmente os lances da campanha, e quer encontrar formas de economizar tempo e otimizar o processo. Qual a forma mais eficaz de fazer isso? Muito bem. Se ele quer deixar mais fácil, mais rápido o processo, ele pode usar o lance de CPA. Porque ele está focado nas reservas, e a reserva é a conversão dele. Exatamente. Então, aplicar o custo de CPA desejado para gerar as conversões com CPA desejado. CPA desejado, pessoal, antigamente chamava-se otimizador de conversões. Quem é da velha guarda do AdWords vai lembrar. De cima não é ali, porque o maximizar cliques ele vai focar somente na otimização para cliques. Tá? Exatamente. Muito bem. Quinto, Rodrigo. Mick Jagger tem um orçamento de $75 por dia para a campanha na rede de pesquisa de seu cliente. E quer definir um lance de custo por clique máximo de $1. Como o Mick descobriria se esse é o valor certo para receber o máximo de cliques possível? Exatamente, usar o simulador de lance para ver as estimativas de CPC. É um recurso que ele pode estar utilizando, né, antes de colocar esse valor, né? Correto. 6. Qual dessas afirmações é verdadeira? Então, extensões de local são exibidas somente quando alguém que estiver relativamente perto do negócio procurar pelos termos relevantes e que eu tenho na minha
campanha. A segunda mais errada é extensões de local são exibidas quando o anunciante segmenta para um local geográfico específico. Não. Isso aí é a segmentação de local, né? Isso, a extensão é para quem está próximo. A segmentação é para qualquer local. 7. Qual dessas afirmações é a verdadeira de novo? Vamos lá. Qual dessas afirmações é verdadeira? Então a resposta certa aí, anúncios só para chamadas permitem apenas que as empresas liguem para a empresa. Essa é verdadeira. Vamos ver errado ali, anúncios com extensão de chamada permitem apenas que as pessoas liguem para a empresa. Não. A extensão é o seguinte, eu posso exibir o anúncio normalmente e ter uma extensão adicional de chamada. Então ele dá as duas opções. Número 8. A maior parte dos clientes quer anúncios personalizados para cidade, código postal, arredores imediatos dele. Código postal acho que nem é, né? Mas arredores sim, curso de inglês em São Paulo, curso de inglês na Vila Mariana, né? Pro bairro, pro local, né? Então, próximo a mim, assim vai. Os interesses e os passatempos? Não. O que recurso permite alterar palavras-chave, anúncios, grupos de anúncios, campanhas e grupos de produtos? Isso aí a gente não falou na revisão, a gente falou só no conteúdo, né? Então, edições em massa, né? E a gente consegue... Nem conteúdo, viu? Tô agora na dúvida. Mas o edições em massa funciona assim, quando eu tenho, sei lá, um grande número de cidades, eu quero fazer também alterações em palavras-chave de grande quantidade, geralmente a gente usa o editor, né? O editor, mas eu consigo fazer essas edições em massa. Hoje em dia eu consigo fazer online também. Tá, mas é mais fácil fazer no editor. Não, mas esse recurso também tem já no online, né? Não, então, eu falei isso, já tem no online, mas eu acho mais fácil fazer no editor. E o 10, Rodrigo? Verdadeiro ou falso? Os anúncios da lista de produtos usam os dados de produtos do Google Merchant Center para determinar como e onde exibir os anúncios. Essa resposta é verdadeira. Tem uma pergunta aqui, ó, o número 10. No Merchant... mesmo que definimos onde exibiremos o anúncio, achei que fosse só no AdWords. Como e onde exibir os anúncios, né? Nós também no começo nos confundimos muito com essa pergunta aí, porque do onde, porque é sempre no Merchant, ela é sempre no Google Shopping. Mas a gente no Google, né? Testando, fazendo a prova N vezes até atingir a nota máxima, identificou que ele talvez esteja se referindo a dizer assim, na primeira linha, na segunda linha, onde... Qual posição, né? E como, né? Aparecendo com o produto, com... Como é com a foto, descrição do preço, exatamente. Mas essa por tradução mesmo, ela é um pouco confusa, tá? Por isso que a gente coloca aí, para vocês saberem que essa é a resposta correta. Número 11. O formato de um anúncio da lista de produtos, ou seja, o Google Shopping, é diferente de um anúncio de texto padrão, pois inclui o quê? Imagem do produto, título, preço e o nome do comerciante. Sim, vem o nome do comerciante lá, tá, pessoal? Correto. Não tem extensão, não. Tanto que você pode até filtrar ali por vendedor, né? Exatamente. Como o lance de custo por aquisição CPA desejado determina o lance de custo de clique CPC ideal. Exatamente. Então, como é que o CPA usa, que recurso que ele usa para poder definir o lance de CPC, porque, né, novamente, quando você usa custo por aquisição desejado, você está falando para o Google, cuida para mim da conta baseado no histórico, tá? E ele vai dar lances, você vai pagar por lances. Então, como a maioria acertou aí, ele usa o histórico de conversões para definir lances mais altos quando uma conversão é mais provável. Isso, tudo bem. Vai, Robert Plant gerencia... Gerente de conta, estava embaçado aqui. Gerente de conta sênior em uma agência digital de grande porte, gosta de ter uma conta de administrador no Google AdWords. O que ele pode fazer com uma conta de administrador que não poderia fazer com uma conta individual? Isso, ele pode acessar a API do AdWords. Sir Robert Plant acessando uma API de AdWords, né? A cena mais dantesca que eu já vi na vida. Mas é essa aí, acessar a interface de programação, né? Essa pergunta, inclusive, gosta de ter uma conta administrador. Por que ele gosta, né? Confunde um pouco. Quando a gente fala de conta de administrador, a gente lembra de MCC. Mas não tem a ver com central de clientes, tá? Nesse sentido aí. Porque tem uma resposta que fala de login e um único login para acessar várias das contas. Mas não é isso que ele está perguntando. É sobre a questão de gerenciamento de API. Tá? Claro que para ter API eu preciso ter uma central de clientes também. Exatamente. 14. David Grohl, do Foo Fighters, vende chocolates. Olha, vocês não sabiam dessa, hein? Não.
e quer adaptar seus anúncios de texto para que eles correspondam com mais precisão aos termos pesquisados, como chocolate meio meio amargo. Ele usa o código de inserção de palavra-chave nós vendemos, abre chaves, keyword, chocolate. Seu título pode ser o seguinte. E aí, Rodrigo? Maio amargo é bom, hein, João? Só se estragou da Páscoa, Maio, né? Maio amargo. Estragou da Páscoa. Mas vamos ver. Então, vamos lá. Vamos falar um por um aqui. Nós vendemos chocolate meio amargo. Né? É a resposta correta, porque ele está na sequência ali, né? Na sequência exata. Sequência exata, porque está com K maiúsculo e o W não, maiúsculo. Mas peraí, tá certinho. Ó. Agora eu quero entender por que não é a letra C ali, né? Tá não, igual. Não, mas aqui, na verdade, não tá falando de correspondência. Eu sei, João. Tô falando ali, ó. O João é chato, hein? Vamos lá. Chocolate meio amargo, mas ele tá tudo em minúsculo ali, ó. Meio amargo, né? Então, como eu tenho o K maiúsculo e o W maiúsculo, a gente consegue entender o porquê que essa não é a resposta certa e sim a primeira. Exatamente. Essa aqui, pessoal, dá margem para um outro erro aí. Se fosse no título esse termo aí, ó, nós vendemos chocolate meio amargo, caberia? Não. Teve até um comentário, acho que foi do Richard, né, que tava aqui. Não caberia, né, pessoal? Então, nós vendemos chocolate meio amargo, se fosse no título essa inserção dinâmica, que ele fala aqui, ele colocou no anúncio, o seu título, né, está falando, o seu título pode ser o seguinte, esse tamanho não caberia, se não cabe, o que acontece? Aciona qual? Chocolate. Poderia assim, nós vendemos chocolate, apareceria uma dessas duas opções aqui, mas repare que as duas estão com minúsculo. Na verdade, isso aqui é uma pergunta baseada na prova, com erro de tradução, porque chocolate meio amargo não cabe em português, mas dark chocolate cabe, tá? Então, no Brasil, todas estariam erradas, certo? Mas em inglês, não, em inglês daria dark chocolate, ok? Isso. Então a dica aí é essa que o João deu e que está em caixa alta. Exatamente, então como se coubesse chocolate meio amargo, né? E com a caixa alta por causa do K e do W. Isso, mas quem comentou aí tá certinho, prestou bem atenção nessa questão. E aí, Rodrigo, para fechar? Jimi Hendrix poderia analisar os dados da parcela de impressões de correspondência exata para ter uma ideia de porcentagem de impressões qualificadas recebidas para pesquisas que correspondem exatamente às suas palavras-chave. Muito bem. É como se todas estivessem como iguais. O finado Hendrix, infelizmente falecido, poderia analisar esses dados, ele nem fazia ideia do que era Edwards, mas ele poderia fazer isso, analisando a correspondência exata, para poder saber qual foi a assertividade que ele teve na escolha de palavras em relação à pesquisa dos usuários. De nada, Richard. Obrigado a você. Beleza, boa pessoal. noite. Vamos São Paulo mesmo, vamos ver o que vai dar. Beleza, pessoal. Não é tão complicado, né? Quem foi bem, a gente recomenda que faça a prova agora na sequência, né? 2 horinhas, até menos que isso você termina a prova, né? São 100 questões. Isso. Muito que a gente já passou aqui, vocês vão lembrar rapidamente. Eu acho que vale a pena o esforço e tentar se certificar. Quem passou na Fundamentals e quem passou na atual, a Patrícia, a Priscila. Franca. Tá brincando, né, Priscila? Ela passou na Fundamentals, faz agora a cert, quem sabe você é certificada. E quem for certificado, pessoal, entra lá no site da GUBEC, na guia certificados, tem um mural onde você pode cadastrar o seu perfil lá e mostrar para todo mundo, ó, eu sou certificado, entra lá no mural para ver. Ô, Leão, eu sei que você tem que terminar aí, mas vem aqui, porque... Exatamente, o Leão aí, hoje... companheiro de muitos anos aí. Está abandonando aqui a... Por enquanto, aí, né? Aqui tá o Leão. Aqui o Leão, ele tá sempre... Descendo aí. Valeu, Leão. Obrigado pelo todo o Leão tá sempre aí cuidando da parte que ninguém vê, né? Isso aí, mas que é super importante aí para a qualidade do projeto. Beleza, pessoal? Boa prova. Aí, boa semana noite, que vem, prova. Display. E semana que vem eu e o Rodrigo teremos um novo casting. Isso. Aguardem, né? Aguardem. Toda terça-feira vocês vão ter uma novidade aqui no Partners Universe. Qual? Terça e quarta, né? Terça e quarta. Qual que é a ideia, pessoal? Tentar passar esse conteúdo de prova, que às vezes é meio pesado, de uma maneira um pouco mais divertida, de uma maneira mais leve, mas que vocês se certifiquem. Beleza? Isso aí, façam uma prova aí. Boa noite, pessoal. Bora até lá mais. E boa prova. Um abraço. Viva o rock.